Cristo, como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui com mais um vídeo para o canal. Desde já eu vou pedir para você que está vendo este vídeo pela primeira vez, se inscreve no canal, certo? Compartilha também este vídeo para uma outra pessoa, uma outra mulher. Eu tenho certeza que você vai ser edificada e também você vai poder edificar a vida dessa mulher. E não esquece também, é muito importante, deixar o seu like. E vamos para o vídeo. E na nossa devocional de hoje, nós vamos falar até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão. Quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa, que me fez algum mal? Até quantas vezes? Porque às vezes, talvez você tenha tido que liberar perdão para uma pessoa muitas vezes. E até quantas vezes você pode fazer isso por ela? Eu quero dizer para você que, segundo a Bíblia, sabe quantas vezes você tem que liberar perdão para essa pessoa? 490 vezes. Mas é muito perdão para uma pessoa só, não é verdade? Abra sua Bíblia, olha o que diz a Bíblia lá no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 18, o verso 21 e o verso 22. Mateus 18, 21 e 22 diz o seguinte: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quando você vai fazer esse cálculo, dá quantas vezes? Exatamente, 490 vezes. É o que você deve liberar perdão para a vida de uma pessoa. Na verdade, o que o Senhor está querendo dizer para a gente é que a gente deve perdoar quantas vezes for necessário. Não, imagine você ficar contando: eu já liberei uma vez, bota lá, já liberei 2 vezes. Você ficar fazendo essa conta, não é uma conta que ninguém vai querer estar fazendo. Mas na verdade, o que o Senhor Jesus está querendo falar e ensinar é que a gente deve perdoar essa pessoa quantas vezes for necessário. Se você continuar lendo os textos posteriores a esse que nós acabamos de ler, você vai ver o Senhor Jesus ensinando aos discípulos, dando continuidade a este ensinamento, falando para os discípulos acerca de uma parábola e dizendo assim que o reino dos céus é semelhante a um rei que foi para o seu reino e ele foi prestar conta aos seus súditos, aos seus servos. E aí ele começa, chama todos os servos e começa a prestar conta, e o primeiro deles devia milhões de moedas de prata. Quando o rei vai cobrar deste servo, o servo diz assim: eu não tenho como pagar, rei. Aí o rei diz: tudo bem, você não tem como pagar? Faz o seguinte, vende você mesmo, vende a sua esposa, vende os seus filhos, vende tudo que você tem e me paga, tá certo? E aquele servo fica desesperado, ele começa a chorar: não, eu não tenho como pagar, por favor, tenha compaixão de mim, rei. E o rei tem compaixão daquele servo. O rei libera a dívida, o rei, ele perdoa a dívida. E aquele servo sai dali, daquele ambiente, e ele encontra um conservo seu. Este conservo seu está devendo 100 moedas de prata. Olha só, ele devia milhões de moedas de prata. Aquele conservo devia apenas 100 moedas de prata. E ele começa a cobrar a dívida daquele conservo seu. E diz: pague a minha dívida. E o conservo diz assim: eu não tenho como te pagar. Ele pega o conservo pelo pescoço e diz: pague a minha dívida, pague a minha dívida. Só que aquele homem não tinha como pagar. Passa um dos empregados que viu a situação da sua dívida sendo perdoada com o rei e leva aquele homem para o rei de volta. E o que acontece? Olha só o que acontece lá nos versos anteriores. Vamos ler? Olha o que diz nos versos anteriores. O 31 diz assim: quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao rei. Aí o rei chamou aquele servo e disse:
Empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive de você. O rei ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. Olha só, aquele homem ele foi perdoado por muito mais. E ele não queria perdoar por muito menos aquele homem. O reino dos céus é assim. Não esqueça, toda vez que você tiver na sua mente alguém que perdoar, e quantas vezes for necessário, pense no seguinte, pense na dívida que nós tínhamos, né? E que foi perdoada. O Senhor Jesus, ele foi naquela cruz para poder perdoar o meu e o seu pecado. Olha o quanto foi perdoado para a minha vida e para a sua vida. E hoje nós não queremos perdoar por coisas mínimas. Pense nisso. E muitas vezes aí acontece, a gente continua errando, a gente continua pecando, a gente continua falhando com o Senhor. E todas as vezes que você for e você pedir perdão, Ele sempre está disposto a te perdoar. Ele não fica contando, eu já te perdoei tal dia, já te perdoei tal dia, essas tantas vezes. Ele não fica fazendo essa conta. Por que a gente vai ficar fazendo essa conta? Eu perdoei fulano, de novo vou ter que perdoar fulano. Não fique fazendo essa conta. Perdoe quantas vezes for necessário. Você vai ver que você fazendo assim, você vai estar cumprindo a vontade de Deus. E você vai estar também se alegrando, porque você vai estar, quando a gente alegra o Senhor, isso se reverte por nós como força e nada melhor. Ao invés de carregar fardo, né, tristeza, a gente ter força nas nossas vidas, as forças de Deus que vêm sobre as nossas vidas. Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos aqui orando, Senhor, em favor da vida dessa tua filha, Senhor, e te peço mais uma vez que o Senhor capacite ela, Senhor, a quantas vezes for necessário liberar o perdão, Senhor, para a vida de todos aqueles que talvez tenham cometido algo, Senhor, com a tua filha. Ajude ela, Senhor, e que nós nunca venhamos esquecer de tantas vezes o Senhor já nos perdoou e o quanto o Senhor nos perdoou. Deus, muito obrigado. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. Não esqueça, mulher, quantas vezes for necessário, perdoe e libere perdão. Fica com Deus e um beijo no teu coração.